Você entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado ao apontar o dedo na fé dos outros. Jesus, ele disse uma palavra assim, ó: aquele que não é contra nós é a favor de nós. Entendeu? Então, se a pessoa ela tem aquela fé que ela vai ser curada, que ela vai ser livre daquele problema, se Deus não operar, não tem problema. Paulo falou o seguinte: se Deus me curar, amém. Se ele não curar, amém também, né? Aqueles caras lá na fornalha ardente, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, disseram: se Deus nos livrar da fornalha de fogo, amém. Se ele não nos livrar, amém também. O importante é continuar acreditando, continuar tendo fé que vai dar tudo certo, tendo fé que você não foi abandonado por Deus, porque Deus não abandona ninguém, né? Deus, ele criou esse imenso espaço, ele criou os céus, a terra, todo mundo, criou os animais, nos criou, né? Então, assim, o que nós não podemos deixar nunca é de acreditar nele, né? Pois é, gente querida, vou colocando um angu ali, mas como eu estava dizendo para vocês, né? A gente, quando você começa a olhar as pessoas, não externamente, mas olhar buscar olhar a alma da pessoa, é nessa parte, né, que Jesus fala da misericórdia, né? Não adianta eu pegar uma Bíblia, eu subir num altar e começar a pregar contra isso, contra aquilo, se eu estou ofendendo meu próximo. Não pode. A Bíblia fala muito sobre isso, que nós não podemos ofender ninguém. Chico Xavier, ele tinha uma palavra, ele dizia sempre o seguinte, né? Antes seja eu magoado, ofendido, do que eu magoar, do que eu ofender. Olha que coisa linda, né? É um ensinamento pra gente. Antes eu, do que eu magoar. Antes seja eu ofendido, magoado, do que eu te magoar. Porque se eu te ofendo, te magoo, depois eu vou sentir aquele arrependimento, né? Meu Deus, eu não precisava fazer aquilo. Podia ter agido de um modo diferente. E aí vem aquela dor aqui, e o pai lá de cima, ele olha e fala: olha só, né? Se sentindo melhor que a outra pessoa. Tem um colega meu uma vez, um senhorzinho, ele falou que quando nós apontamos um defeito, quando nós apontamos, né, um defeito, quando nós apontamos um defeito no nosso próximo, né, ou eu vou falar de você, falar de qualquer pessoa, apontar um defeito seu, uma falha sua, tem um apontando para cima, um apontando para você, 3 apontando para mim. Olha só que interessante. Tá vendo aqui? São 3 apontando para mim, um apontando para o indivíduo que eu estou acusando, falando mal, desfazendo, e outro apontando para cima. Ou seja, Deus é testemunha do que eu estou falando com você. Tá entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus não é brincadeira. Ele nos fez, né? Tem uma palavra na Bíblia também, olha o toncinho. Tem uma palavra na Bíblia também que fala o seguinte, que Deus se ri. Ele olha para baixo, ela fala dessa forma: Deus olha para baixo e se ri das pessoas arrogantes, né? Então, assim, infelizmente o padre teve uma palavra mal falada, né, gente? Teve uma palavra, assim, que ele não soube, talvez ele não queria dizer aquilo, né? Talvez ele não foi a intenção dele falar dessa forma, né? Falar dessa forma da Preta Gil. Eu creio que talvez não seja a intenção dele, galera, tá? Mas ele falou de uma forma
de uma forma assim que talvez ele não soube explicar, né? Mas ele não podia jamais, como diz assim, a gente não pode jamais medir a fé de uma pessoa. A gente não tem o direito de medir a fé de uma pessoa. Porque a fé é algo que está aqui dentro do nosso coração. Algo que está aqui dentro da nossa alma, né? Então, a partir do momento que eu começo, que eu digo, fulano está errado, se fulano está errado, né? Eu estou dizendo que só eu estou certa. Só eu, somente, as pessoas devem ouvir somente as minhas razões e não as razões dos outros, né? Como eu disse para vocês, ela partiu, não foi ela, foi embora, né? Se desviveu, não foi por causa como diz assim, que Deus não olhou por ela. Olhou, Deus olhou, deu força até o último momento, né? Permitiu que ela permanecesse perto da família, junto à família. Permitiu que houvesse uma esperança, né? E graças a Deus as condições financeiras, né? Deu ela a condição de ter um tratamento melhor, né? Mas chegou a hora de ir, né? Talvez aquele débito, né? Que ela tinha com Deus aí, de uma vida passada, não se sabe, né? Chegou o momento de findar ali aquele tempo, ela findou aquele tempo, né? Mas graças a Deus ela viveu bem, ela teve uma vida tranquila, uma vida de paz, ela teve uma vida de prosperidade, né, gente? Então assim, infelizmente, morrer todos nós vamos. Ou felizmente, né? Eu, sinceramente, eu não quero ficar nessa terra aqui, sabendo que daqui uns tempos vai vir um calorão, conforme eu estava vendo no Google ontem, falando sobre, infelizmente, que o oxigênio da Terra, segundo o que previu, o que estudaram os cientistas, ele vai acabar. Então, para nós, eu acho que, graças a Deus, um dia nós morremos, né? Entendeu a brincadeirinha aí, né? Mas não deixa de ser verdade, né, gente? Ainda bem que nós não somos eternos. Pensou se a pessoa vivesse eternamente enferma, nunca morresse? Que tristeza seria, né? Então, pelo menos, a pessoa vai embora, mas é acolhida por Deus, né? Aquele momento ali, Deus a acolhe, Deus a leva com carinho, né, gente? E eu, talvez, como eu disse para vocês, eu creio que esse padre ele não falou aquilo com arrogância, né? Porque, infelizmente, gente, fomos criados num país católico, muito católico. Então eu lembro que quando começou a vir o protestantismo começou a tomar conta do nosso Brasil, eu acho que foi em 1980, 79, 80, por aí, né? Eu tô sim, tá? Assusta não. Então, o que acontece? Eu desligo e depois vou e mexo e torno a ligar. Então, o que acontece? Eu lembro muito disso, pessoas massacrando, né? Protestantes massacrando os católicos, né? Vocês sabem das guerras que já existiu, causadas por protestantismo e catolicismo, né? Você sabe disso. Então são coisas que muitas vezes vêm da falta de entendimento melhor de Deus, né? É um entendimento melhor do nosso Pai Criador que nos fez, né, gente? Com tanto amor, com tanto carinho, né? E as pessoas ficam brigando, né? Desfazendo umas das outras, né? Igual as pessoas que falam de Maria. Tem uma colega minha que é da Igreja Deus é Amor, tá bom, gente? Inclusive dessa Igreja Deus é Amor que eu moro aqui em cima dela aqui, ó. Essa colega minha já foi lá na Aparecida do Norte, já viu muletas, cadeiras de rodas, tá? Bengalas, pessoas que foram curadas lá. Então por isso que nós não devemos jamais falar da fé de alguém, porque a fé ela vem de Deus. É Deus que nos dá a fé. Para que não morramos na desesperança. Deus nos dá a fé para que nós permaneçamos vivos, né? Tá entendendo, né? Então assim, fiquei muito triste, né, dessa fala desse padre, mas a gente sabe, como falei com você, muitas vezes a pessoa não tem um direcionamento, né? Não falou por mal, mas infelizmente, né, gente? Entristeceu alguns corações, os corações da gente, né? Deus abençoa, beijo e até a próxima folga, gente querida. Amo vocês.